Bom dia, meus queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, seja com todos vocês, amém? Vamos começando hoje e dando continuidade, é óbvio que eu já fiz 2 explanações sobre o livro de João, dei 2 introduções, né? Falando, generalizando assim, falando sobre o estudo do livro de João. E hoje, começando no capítulo 1, vamos estudar capítulo por capítulo, é claro, como eu sempre digo a vocês, resumidamente, falando, né, assim, da palavra, o tema central do capítulo, em nome de Jesus, explanando da melhor maneira possível, de acordo com aquilo que o Espírito Santo colocar no meu coração. Você vai ler capítulo por capítulo juntamente comigo. Quando você vê e eu, quando nós vemos, nós já estudamos o livro todinho. Amém? Então, em nome de Jesus, começando hoje, eu quero fazer a primeira coisa que eu quero falar com vocês. Deus já pediu para você fazer algo que parecia não ter muito sentido? Com os discípulos também aconteceu isso. Os servos do Senhor Jesus perguntou a ele, pediu a eles tantas coisas assim que eles não compreendiam e que mais tarde eles passaram a compreender. Você e eu, como os discípulos de Jesus, hoje, discípulos de Jesus, também muitas vezes lemos as Escrituras, lemos a palavra de Deus e até podemos dizer, poxa, não entendi, qual é a mensagem, amados? A palavra de Deus, eu quero reforçar para você, ela não é um livro comum, ela é a Bíblia, a palavra de Deus, a boca de Deus que fala conosco. E nós só vamos entendê-la, compreendê-la quando o Espírito Santo de Deus, que é o nosso mestre, o nosso professor, aquele que foi nos dado pelo Pai, nos revelar a escrita da palavra. Toda a revelação da palavra de Deus é dada a você e a mim, quando nós nos empenhamos, nos esforçamos em estudar, em ler e pedir a ajuda do Espírito Santo. Amém? Eu quero dar essa introdução. Então, leia o capítulo 1 todinho, como eu já li. Então, você vai poder orar e pedir ao Espírito Santo que te ensine, que te revele a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Capítulo 1 de João, né? 4º evangelho. Aqui, o apóstolo João, ele começa esse seu evangelho falando para nós todos, leitores, estudiosos da palavra de Deus, sobre a divindade de Jesus Cristo. E depois ele descreve o ministério de João Batista. Ele fala sobre o seu batismo, ele fala sobre como foi que ele chamou os seus primeiros discípulos. Então, capítulo 1 fala assim, os subtítulos do capítulo é A Palavra Tornou-se Carne, João Batista nega ser o Cristo, Jesus, o Cordeiro de Deus, fala sobre os primeiros discípulos de Jesus, e tem algo assim muito especial que depois eu quero falar alguma coisa, que é quando Jesus chama Filipe e Natanael. Tudo isso nós vamos fazer um resumo rapidinho, mas que você depois precisa ler os textos para que você tenha melhor compreensão e para que o Espírito Santo de Deus revele a você e a mim a palavra aos nossos corações, amém? Nós vamos falar de fatos sobre o Cristo pré-encarnado, que está no capítulo 1, do verso 1 ao verso 5, que fala sobre a sua relação, a relação de Jesus com o Pai. Fala sobre a eternidade de Jesus Cristo, que é declarada aqui nesse capítulo, do verso 1, no verso 2, que fala para nós que Jesus já existia no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Fala a palavra de Deus assim, olha, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O verso 4 diz assim, nele estava a vida
e essa era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, aqui nós vemos a eternidade de Jesus Cristo sendo declarada já logo no início do capítulo 1 do livro de João. Ele já existia no princípio. Fala também sobre a divindade de Jesus, que é declarada aqui, que ele é Deus. Fala sobre a relação dele com o mundo, que ele é o único criador. Nada existe, amados, que ele não tenha criado. Fala para nós que ele é a luz e a vida, e que a vida de Jesus fornece luz a todos aqueles que andavam e andam em trevas, e que a luz de Cristo, as trevas não podem apagá-la. Tremendo isso. Nós vamos ver aqui, né, no capítulo 1 ainda, fatos sobre Jesus Cristo encarnado, né, que veio ao mundo. Fala sobre o milagre, a missão de Jesus. Ele fala que Deus tornou-se homem, né, que é um milagre isso. Do capítulo 1, no verso 14, fala que Deus tornou-se homem e viveu na terra entre nós, entre os homens. Que alguns, a missão de Jesus foi única, específica. Ele veio para salvar os pecadores. E fala da sua missão, que ele veio para salvar os pecadores, mas muitos o rejeitaram. O mundo e até mesmo as pessoas do seus próprios familiares, os próprios lá de Nazaré, onde ele morou, onde ele nasceu ali, né? Ele não o aceitaram, rejeitaram a Jesus, não entenderam Jesus. Alguns os receberam. E aqueles que creram nele tornaram-se filhos de Deus, é o que está escrito aqui. Contudo, no verso 12, irmãos, contudo aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aqui nós vemos sobre o novo nascimento, né? Então, a palavra de Deus é muito clara. Que Jesus, ele foi o precursor, que ele é o fiel precursor dos homens. Ele é o precursor, né? E João Batista fala aqui sobre a pessoa dele, que ele também, né, faz duas afirmações que são chaves, que ele é uma testemunha, ele foi e ele era e é uma testemunha de Jesus Cristo. Muitos criticaram João, muitos vieram a ele dos fariseus perguntando a ele, né? Perguntando se ele era o Messias, se ele era Elias. E João Batista, ele muito claramente, ele disse que ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor aos homens. Perguntaram para ele se ele era o Cristo. E ele, muito sabiamente, ele apresenta Jesus, o Salvador. E ele fala que ele batizava a todos eles, né? Os homens, mergulhando-os na água, como nós passamos pelo batismo, né? Mas ele apresenta Jesus como aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista, ele batiza Jesus Cristo. Nós vemos aqui, né? Que ele batizou Jesus. Ele fala sobre os discípulos, a chamada dos discípulos, né? Um a um. André, João, Pedro, Filipe, Natanael foram os primeiros discípulos, os primeiros 5 seguidores de Jesus Cristo. Tudo isso, meus amados, está aqui no capítulo 1 do livro de João. Então, em nome de Jesus, que você possa ler esse capítulo. Irmãos, é uma palavra tão esclarecedora. E eu faço um resumo, porque não dá para ensinar falando muito, fica extenso o áudio e muitas pessoas nem ouvem. Mas eu quero especificar o chamado de Filipe e de Natanael. Olha, Natanael não era nada diferente do que você e eu.
quando ele vai até Jesus, ele faz uma declaração bem negativa, né? Quando os discípulos que já estavam com Jesus apresentou Jesus a Natanael. E ele falou assim, normalmente, com tanta naturalidade, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mas nós vemos logo em seguida Jesus cumprimentando Natanael e dizendo para ele, e dizendo para aqueles que estavam próximos: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou falsidade, né? Então, nós podemos até não compreender essa frase, essa opinião tão negativa de Natanael sobre Nazaré, porque era um sentimento que estava no coração dele, porque aos olhos dele nada acontecia lá, né? Então, quando os discípulos falaram de Natanael, falaram de Jesus para Natanael, ele, por causa da situação de Nazaré, ele simplesmente, né, falou por questão do lugar, da cidade, do local da onde Jesus havia vindo, né? Então, muitas vezes, amados, nós também, fazendo um comparativo, nós somos como Natanael. Nós decidimos, muitas vezes, não aceitar determinadas pessoas por conta da situação dela, por onde ela mora, da onde ela vem, né? E nós discriminamos, né? Sem sequer nós percebermos que nós fazemos assim como Natanael fez, discriminando Jesus, nós também, como humanos, discriminamos muitas vezes as pessoas. Então, eu digo para vocês, como eu digo para mim mesmo, nós temos que examinar cuidadosamente os nossos corações, para que também nós possamos ter olhos abertos pelo próprio Senhor Jesus, pela pessoa amada do Espírito Santo. Que nós não tenhamos como Natanael teve, aquela primeira impressão ao ver Jesus. Mas Jesus, nós percebemos pela atitude de Jesus que Jesus gostou de Natanael, embora parecia que ele estava convencido, né, que nada poderia vir de bom da cidade de Nazaré. Mas ele se colocou diante de Jesus e deu a ele, primeiramente, uma oportunidade de conhecer a Jesus, mesmo que ele tivesse uma opinião contrária às pessoas que nasceram, que eram lá de Nazaré. E ele mostrou a Jesus que ele tinha um coração forte, um coração aberto, falou aquilo que ele achava. Muitas vezes nós temos medo de colocar as nossas opiniões, né? E nós nos fechamos para o novo de Deus. Então, pense nisso que eu estou falando para vocês aqui. Tenha um coração disposto a abrir a mente e o coração para a palavra de Deus, por ouvir esse ensinamento, o ensinamento de outros que você recebe na igreja, entendeu? Para que eu e você não percamos a nossa bênção. Se Natanael tivesse recusado a atitude de Jesus, ele teria perdido a maior bênção da vida dele. E ele teria perdido um grande relacionamento com Jesus, como eu e você, se nós nos fecharmos para todo ensinamento da palavra de Deus, fazendo discriminação, sabe? Acepção de pessoas. Ah, esse pastor que vai pregar, não vou ver. Né? Muitas vezes nós temos preferências por pregadores, não. Então, eu acredito, irmãos, que Deus tem bênçãos reservadas para você e para mim, através de um bom relacionamento com as pessoas, com a igreja, com os nossos pastores. Então, nós precisamos, o meu conselho, eu encorajo a você manter um coração aberto, disposto a ouvir a Deus, a ouvir a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Coloque a palavra de Deus em ação na sua vida, estude a palavra de Deus e que Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus Cristo.